Amém, amados? A palavra que eu vou trazer para o teu coração hoje, o tema da palavra hoje é alinhando minha vida com a vontade de Deus. Olha para mim. Já vamos ler aqui o texto, mas deixa eu te falar uma coisa aqui, meu querido, minha querida. Às vezes nós não nos preocupamos com isso. Às vezes, como eu disse ontem aqui no momento de despedida do nosso querido irmão, nós estamos muito focados nesta vida curta aqui e esquecemos de uma eternidade que é proposta pelo Senhor para cada um de nós. Na verdade, Jesus veio aqui, passou 33 anos aqui, morreu na cruz para nos dar o direito de termos uma vida eterna com Ele. Amém? E nós precisamos nos lembrar disso. E aí precisamos, lembrando disso, alinhar a nossa vida. Alinhar. O texto que eu quero que você leia comigo está em 1 João, capítulo 5. 1 João, capítulo de número 5. 1 João, capítulo 5 e versículo de número 14. Que diz assim a palavra do nosso Deus: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Vou ler de novo. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então alguém poderia dizer: pastor, mas então Deus não ouve sempre? Queridos, a questão aqui é entre ouvir e responder. Se você ler o livro de Tiago, você vai ver Tiago dizendo que muitas das nossas orações, elas não são respondidas porque elas não chegam de maneira que deveriam chegar aos ouvidos do Senhor, porque elas são orações simplesmente ou estritamente terrenas, egoístas, voltadas simplesmente à nossa vontade, sem se importar com a vontade de Deus. Então eu gostaria que você abrisse o teu coração comigo, e eu vou voltar no tema. Diga: eu preciso alinhar a minha vida com a vontade de Deus. O que é alinhar? Eu me lembro, irmãos, do tempo que eu trabalhei em uma indústria, e para alguns aqui vai soar conhecido, porque você já viu a esquadrejadeira. É uma máquina que você coloca o compensado depois de prensado, e ela corta então as pontas, deixando perfeitamente no esquadro, deixando o compensado certinho. Mas às vezes nós tínhamos alguns problemas, porque ela saía fora, devido ao uso, ela desalinhava. E quando esta máquina desalinhava, tinha que parar tudo e vir a pessoa técnica para que pudesse ajustar, alinhar de novo. Porque como a gente fazia esse compensado, ele era para exportação, escute, ele tinha que estar simplesmente e totalmente alinhado, certo, no esquadro. E às vezes, se a gente não atendesse para isso, não cuidasse disso, não verificasse as medidas, quando vinha o caminhão para carregar, para exportação, rejeitava aquele lote. Então era um cuidado que deveria ser tomado todos os dias com o alinhamento. E aí eu fico pensando às vezes, se a gente cuida de alinhar muitas coisas no nosso dia a dia, porque a gente sabe que se a gente não alinhar, olha só, o resultado de não ter alinhado vai ser, muitas das vezes, prejuízo. Então a gente deveria de dar mais atenção quanto a alinhar a nossa vida com a vontade de Deus, porque de Deus provém todas as coisas. Diga: de Deus provém todas as coisas. Agora pergunte para mim, qual é mais fácil? Ou o que era mais fácil?
desalinhar ou alinhar aquela máquina. Para a gente desalinhar ela, não tinha dificuldade nenhuma. A gente nem percebia quando ela desalinhava. Por isso tinha que dar atenção e verificar sempre a qualidade da madeira que estava sendo esquadrejada ali, porque a gente nem percebia quando ela desalinhava. Mas para alinhar, aí tinha que vir um perito e mexer, e frouxa parafuso aqui, e aperta ali, e mede lá, até que ela ficasse totalmente alinhada de novo, para a gente poder continuar produzindo. Na nossa vida espiritual, meu irmão, não é diferente. Às vezes a gente desalinha, às vezes a gente desajusta e nem percebe. A gente só vai perceber quando as coisas começam a dar errado, quando a porta começa a fechar, quando a gente começa a buscar algo e parece que aquilo foge da gente, né? Já percebeu que tem coisas que a gente está correndo atrás e a gente não alcança? Mas quanto mais a gente corre, mais aquilo foge da gente, e a gente se pergunta o porquê. E quando não, escute, a gente começa a provocar esse desalinho em pessoas, porque às vezes muitas pessoas acabam sofrendo com a gente. Vou voltar lá no meu trabalho. Quando um lote de madeira era rejeitado por causa desta máquina que estava desajustada, então logo a empresa rejeitava. Quando rejeitava, não vendia, ou a firma não recebia. E se ela não recebesse, isso refletia diretamente no quadro de todo funcionário. Por quê? Porque se a firma não tem para pagar, logo o pagamento todo vai atrasar. Uma simples máquina ou um simples descuido acarretava às vezes uma série de problemas, que às vezes levava tempo para ajustar de novo. A nossa vida com Deus não é diferente. Se você olhar para Jonas, Deus fala para Jonas: Jonas, eu tenho um projeto com Nínive, eu quero que você vá a Nínive e pregue para aquele povo é pecador. Agora, dá uma olhada, o próprio Deus depois fala com Jonas, dizendo que aquele povo era um povo ignorante, que não sabia discernir e fazer a diferença entre a mão direita e a mão esquerda. Eles não tinham conhecimento de Deus, eram bárbaros. E Jonas tinha algo pessoal contra aquele povo, e Jonas não queria, mas era Jonas o escolhido. Quando Jonas desalinhou do projeto de Deus e ele tentou fugir de Deus, aí você dá uma olhada: Jonas escondido num navio, e o navio afundando com toda a tripulação. Inclusive teve danos que foram irreparáveis, porque depois que Jonas foi jogado ao mar, o mar se acalmou, mas e os bens que eles haviam jogado no mar e que não poderiam mais ser recuperados? A nossa vida é assim. Por isso a gente tem que alinhar a vida com Deus. Diga: eu preciso alinhar a minha vida com Deus. E isso não pode ser de vez em quando. Nós temos que ter o cuidado, querida igreja, de todos os dias alinhar a nossa vida com a vontade de Deus. Ou seja, se perguntar: Pai, qual é a sua vontade para a minha vida hoje? O que o Senhor tem para mim hoje? Porque às vezes a gente levanta de manhã e corre o dia todo e até horas da noite, mas simplesmente voltado à nossa própria vontade. E aí aquele dia todo de correria, às vezes você vai contabilizar no final do mês e ele virou em nada. Porque a gente fez, correu, se esforçou por algo que não estava alinhado ao projeto, à vontade de Deus. E a gente esquece que é Deus quem determina em todas as áreas da nossa vida. Vou te dar um exemplo. Quando Deus chama Ageu e diz para Ageu falar com o povo, Deus está dizendo para Ageu: fala para este povo olhar para o caminho deles,
Fala para este povo parar um pouco e analisar o caminho deles. E eles vão perceber que eles comem e continuam com fome, que eles se vestem e continuam com frio, que eles sonham com coisas grandes, mas não alcançam, e aqueles que recebem salário parece que colocam um saco furado porque não vê onde vai. E o pouco que com o esforço deles eles conseguem juntar, eu, o Senhor dos exércitos, assopro para longe deles. Então Deus está dizendo, por causa que eles estão desalinhados com a minha vontade, o trabalho deles tem sido vão. Eles não conseguem produzir, não conseguem realizar, não conseguem se realizar, porque eles estão desalinhados com a minha vontade. Quem está entendendo, diga amém. Fala mais uma vez, eu preciso estar alinhado com a vontade de Deus. Por quê? Porque quando Deus trabalha ao teu favor, rende. Quando Deus está trabalhando ao nosso favor, 5 pães e 2 peixes alimenta multidões. Quando Deus está trabalhando ao nosso favor, na mesma praia, no mesmo mar, no mesmo lugar, no mesmo barco, com as mesmas redes, que não pegaram nada durante a noite toda, agora alinhado com a palavra de Deus, a rede vem a ponto de se romper. Porque quando Deus trabalha a seu favor, tudo dá certo. Diga glória a Deus. Diga, quando eu estou alinhado com a vontade de Deus, tudo dá certo. O problema é a gente se conscientizar disso. O problema é a gente parar, porque a correria é tanta e a gente, escute meu querido, tem um grande problema, que é de ficar avaliando a vida da gente pela vida dos outros, e a gente segue o curso que todo mundo está seguindo. Mas a maioria está indo para lá, eu tenho que ir para lá também, meu irmão. Você não é maioria, você é um escolhido de Deus. Você precisa entender que o projeto de Deus para você é único, e que se a tua vida estiver alinhada com Deus, você vai ser diferente, sim, em todos os aspectos, mas para muito melhor. E é aí que você vai fazer a diferença. Isaac chega na terra dos filisteus, os filisteus não têm intimidade, os filisteus não têm aliança, os filisteus não têm alinhamento com Deus, Isaac tem. Isaac olha para a terra dos filisteus, é uma terra árida, os filisteus plantam e não conseguem colher, eles estão empobrecendo. Aí chega Isaac e dá uma olhada para a terra está dizendo, não produzo, não vou dar frutos. Aí Isaac fala com Deus, e Deus diz, Isaac, você está alinhado comigo, faça o que eu te mando, plante a semente. E todo aquele que é alinhado com Deus faz o que Deus manda. Diga assim, eu estou alinhado com Deus, eu obedeço a Deus. Fala aí, fala mais forte, se eu estou alinhado com Deus, eu obedeço a Deus. Isaac tinha semente, uma terra seca, ele poderia dizer, não, eu vou comer a semente, porque se eu comer a semente eu não vou perdê-la. Se eu plantar essa terra eu vou perder até o pouco que eu tenho. Olha o que o diabo faz, tem muita gente que acha que a solução está em comer o pouco que tem. Isaac fez o que Deus mandou. Diga lá, Isaac fez o que Deus mandou. E a Bíblia diz que no mesmo ano Deus fez com que ele colhesse 100 por 1. Glória a Deus. E a Bíblia diz que na terra dos filisteus Isaac prosperou. Na terra dos filisteus Isaac começou janeiro pobre e terminou dezembro rico, a ponto de ser invejado pelos filisteus. Olha só, meu irmão, Deus é poderoso quando a nossa vida está alinhada com Ele, de fazer a diferença em nossa vida. Quem quer ser surpreendido pelo Senhor aí, diga glória a Deus. Você quer mesmo? Chacoalha o teu irmão, pergunta, você quer mesmo? Aí eu te pergunto, e por que a maioria das pessoas estão na igreja, mas nada dá certo? Porque é difícil alinhar, irmão. Quando o parafuso tem que apertar um pouquinho aqui, quando tem que prender um pouquinho lá, o crente chia, até da igreja ele sai. Alinhar dá serviço e dói. Diga comigo, alinhar dói. Às vezes tem que passar lixa. E crente não gosta disso, porque crente gosta de oba-oba, crente gosta de, oh, eis que falo contigo, varão. Se falar assim, já arrepia até a sola do pé do cara. Deus vai falar. E ele esquece que Deus está falando em todo o mundo. Diga com o teu irmão, Deus está falando, crente. Vamos lá? Preste atenção, esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve.
Então a gente tem que aprender a estar no centro da vontade de Deus. A tua oração será ouvida, respondida, quando ela for feita segundo a vontade de Deus. O problema é que a gente tem que aprender a viver a vontade dele, mas a gente quer viver a nossa. Preste atenção, meu querido. Você já se perguntou por que as suas expectativas não são correspondidas? Quem já não se perguntou? Será que nós já se perguntamos, Karine, por que as coisas não estão dando certo para você? Ou por que seus sonhos não têm se realizado, Karine? Muitas vezes ficamos frustrados por não entender o silêncio de Deus em relação às nossas orações. Mas eu oro,